Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de falarmos sobre a convocação da seleção brasileira. E aí, é claro, para além da convocação, discutimos algumas coisas sobre análise, tá? Mais do que necessariamente discutir a convocação em si, porque aí obviamente a gente precisaria discutir através dos dados e dos resultados, a gente vai discutir muito mais as reflexões acerca da convocação, tá? Então é uma outra pegada que você não viu nos outros vídeos. Então espero muito que vocês gostem disso, tá? Vamos ao seguinte. E aí eu vou compartilhar minha tela de pensamentos e raciocínios com vocês. Primeiro pensamento e raciocínio que eu tive vendo os vídeos que falavam sobre a convocação de sábado, agora feita pelo Fernando Diniz, era sobre a questão de qual é o papel da seleção. Esse talvez seja o primeiro ponto para mim a ser pego, e aí obviamente eu tenho muito mais influências sofridas do pessoal da TNT, então do Jorge Igor, do VSR, do Bruno Formiga, porque é o que eu mais assisto do que as outras emissoras, tá? Então assim, boa parte dessa reflexão provocada, e aí eu não estou falando que eles vão estar certos ou errados, isso é uma questão de provocação da reflexão, essas reflexões provocadas são relacionadas diretamente a reflexões que eu fiz a partir dos vídeos deles, tá? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção em boa parte dos vídeos, tá? E aí, principalmente VSR e Jorge Igor, foi o seguinte, o que é a seleção brasileira, tá? Então, eu acho que dentro desse o que é a seleção brasileira, a gente pode ramificar essa pergunta em dois cenários possíveis. Primeiro deles, a seleção brasileira vira um prêmio. O que é um prêmio? Quem joga melhor vai. Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é, dado que eu estou jogando, sou brasileiro, posso jogar pela seleção brasileira, se eu for melhor, há uma premiação ao meu desempenho a ponto de eu ir para a seleção. Então, se eu estou me destacando individualmente muito bem e sou brasileiro, eu tenho que ser testado ao menos na seleção, ou seja, há uma premiação para o meu desempenho e para a seleção. Esse é o primeiro ponto e a primeira argumentação, tá? Num segundo momento, há quem vai defender que a seleção brasileira são os melhores jogadores do país. Então, essas duas coisas parecem estarem em comum acordo, mas não estão. Por quê? Porque a seleção dos melhores jogadores do país depende basicamente do que eu chamo de ideia de jogo. Então, qual que é a ideia de jogo que eu tenho? Por quê? E aí vamos usar o caso dos laterais, tá? Para a gente entender. Se eu tenho como ideia de jogo uma construção dos meus laterais, por exemplo, que o Tite falava, onde eles vão cair mais pelo meio e não vão ser os responsáveis por chegar na linha de fundo, eu tenho um X de características que eu tenho que avaliar. Se esses jogadores vão ser jogadores de profundidade, esses jogadores vão dar profundidade na equipe, são eles que vão pisar próximo da linha lateral para fazer um cruzamento, por exemplo, você tem outro estilo de lateral. E aí, essas características que serviam para um já não servem para outro. Então, o que é ser a melhor seleção de um país depende do modelo de jogo. O que é ser uma premiação depende de como eu consigo avaliar esses jogadores e identificar de fato quem de fato está subindo nessa hierarquia da seleção brasileira. Então, essa é a primeira reflexão que eu fiz a partir disso, tá? Quando a gente vai para a segunda pergunta, que é como eu vou escolher esses jogadores? Então, essa é a pergunta que basicamente está por detrás de todas essas reflexões. Beleza, a seleção pode ser vista como um prêmio, então eu vou evoluindo na minha carreira e como premiação eu vou para a seleção, e essa mesma seleção pode ser vista como um conjunto de melhores jogadores, o que a gente já falou, depende do que a gente chama de avaliação, ou seja, depende de como eu avalio. Ah, Iago, mas isso é fácil, o Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro hoje da atualidade? O Vinícius Júnior tudo bem, mas quem que vai ser o reserva do meio campo central? Esse é o grande ponto. Os grandes jogadores, aqueles que vão disputar bola de ouro, seleção da Champions League, esses caras a gente não discute tanto, seja na premiação ou seja também na seleção dos melhores jogadores. O que a gente vai discutir são os reservas quase. Então a gente vai discutir, por exemplo, quem vai ser o terceiro goleiro,
A gente vai discutir, por exemplo, quem vai ser os meio-campistas. Então, assim, beleza, Bruno Guimarães, Casimiro, é fácil convocar. Eles já são destaques onde estão. O difícil é convocar de fato o Gerson. Porque é aí que é onde você faz a reflexão. Então eu convoco o Gerson, não convoco o Gerson, quem seria no lugar do Gerson? Quem está se colocando nessa posição, jogando no futebol mundial, agora ainda mais com a abertura do mercado árabe, que a gente não está vendo. Então temos esse cenário. Tá? E aí com essa pergunta, abrem duas perguntas que eu acho que são factíveis, e uma a gente já entrou nesse assunto. O que é o melhor jogador? E o que é jogar melhor? Então, assim, para a ideia do Fernando Diniz, eu preciso de jogadores específicos. Se eu preciso de jogadores específicos, características específicas, essas coisas precisam estar muito bem descritas, justamente porque é a base que eu vou ter para analisar e para avaliar. Já quando a gente também olha para esse mesmo cenário, escolher vai depender do encaixe que a gente imagina que vai ter. Então, quando a gente coloca aqui no canal vários vídeos, por exemplo, olhando os espaços que os jogadores preenchem em campo, que eles ocupam em campo, você tem ali de fato um modelo característico da equipe. Então, por exemplo, o Gerson, que é um jogador, e aí não estou defendendo a escolha do Gerson, estou só fazendo uma análise de movimentação dele. Tá? O Gerson, que é um jogador que pelo Flamengo acaba apoiando mais a esquerda, com as descidas do Bruno Henrique, pode ser que seja um cara interessante de meio para o que o Diniz pensou. Não sei se é a melhor fase, não sei como avaliar, não acho que ele esteja na melhor fase dele hoje, mas também é um achismo. Então, eu imagino, eu tenho pelo menos um pouco de fé, que lá na CBF haja um controle estatístico de como os jogadores estão. É o mínimo que eu espero. Tá? Que você chegue lá e tenha uma base de dados gigantesca tratada. Porque eu tenho no computador umas 500 bases de dados tratadas, imagino que a CBF tenha muito mais. Então, vamos colocar nas devidas proporções. E isso, obviamente, para um modelo do Fernando Diniz, que depende de uma construção inicial, muito mais do goleiro, laterais, zagueiros e volante, onde esses dois meias que vão estar aqui, eles precisam pisar na área ou dar suporte para os laterais, pode ser que o Gerson, de fato, ajude nesse cenário. Pode ser. Tá? E aí você tem que entender o que é o modelo e o que é jogar melhor. Ou seja, qual que é o modelo que o treinador está tendo como ideal. Tá? E isso é muito importante definir. Tá? Quando a gente vai para essa questão, e aí uma questão que o Vitor Sérgio colocou no vídeo dele que eu achei interessantíssima. Tá? E aí, de novo, sem positivo ou negativo. Não é uma questão de debate sobre se está certo ou errado. É só uma reflexão a partir do ponto de vista que ele colocou no vídeo dele. E eu vou deixar os vídeos aqui embaixo, tá? Os vídeos que serviram para reflexão. Primeiro, como que eu avalio o mérito? Essa é a primeira questão que me fica. Por quê? Vamos pegar outro caso que aí eu acho que foi bem menos problemático em termos de organização para a equipe do Diniz, né, formada pela comissão técnica do Diniz. A saída do Ibañez e a entrada do Bremer é muito menos problemática nesse cenário. Por que é menos problemática? O Bremer joga na Juventus e Ibañez joga na Arábia. Então você está falando de um nível parecido, onde você não tem grandes vantagens com o Ibañez que você não teria com o Bremer. E aí a gente vai fazer uma análise de mérito entre os dois em contextos diferentes, em adaptações diferentes, em treinamentos diferentes, em modelos de jogo completamente diferentes, mas a gente faz um maior sentido na hora da construção. Por quê? Porque um está na Europa. De fato, estar na Europa quer dizer que você tem confrontos que, em tese, são mais difíceis. Então, escolher o cara que está pelo menos performando a mesma coisa em um cenário mais difícil faz mais sentido. Vamos a uma questão. O Brasil não necessariamente precisa jogar com 10, né? Com o Neymar flutuando por ali. E o Neymar não começou bem na Arábia. O que a gente faz com a meritocracia no caso dos jogadores que são especiais? Com o Ibañez é fácil tirar. Com o Gerson é fácil tirar. Neymar não começou performando tão bem, não. Ah, Iago, mas o Neymar tem um histórico na seleção.
Mas por esse mesmo histórico, a gente leva o Richarlison. Entre os 9 que estão aí, a gente não tem grandes 9 no futebol brasileiro, isso a gente já não tem faz algum tempo. Os que tem aqui estão performando abaixo da média. Então você tem ali o Gabigol, você tem o Pedro, jogam bem, mas as equipes estão abaixo do que estão. Você tem lá o Matheus Cunha, você tem o Gabriel Jesus, mas você também não tem os caras que convertam tanto assim, aquele 9-9 de fato. Você tem o Richarlison, que tem um histórico na seleção e o povo gosta. Por que o Neymar passa a ter um tipo de avaliação e outro passa a não ter essa avaliação? O problema da meritocracia, de fato, como um ponto de partida desse cenário todo, basicamente é isso. É eu ter um critério de avaliação que não sirva para todo mundo em todos os momentos. Esse é o único problema que eu vejo. Eu acho importante, tá? Deixo claro. No sentido de ter uma meritocracia, ela é importante. Ou seja, se tiver um jogador muito ruim, um jogador muito bom, eu espero que o muito bom seja convocado. Mas quando você coloca a meritocracia como ponto central dessa história, você precisa entender, primeiro, quais são os critérios que eu vou ter que avaliar. Porque se eu não souber os critérios, eu não consigo ranquear essas coisas. Então esse é o primeiro ponto, que é a dificuldade que a gente tem hoje aqui. Né? Dentro da nossa página a gente expõe as dificuldades aqui geralmente, mas esse é o primeiro grande ponto. E o segundo grande ponto é, não se pode ter casos especiais em meritocracia. Não se pode ter. Então se a gente vai falar que é um absurdo convocar o Gerson, porque o Gerson não está performando bem nos últimos jogos pelo clube, eu sou obrigado a falar que o Neymar também não está performando bem nos jogos do Al Hilal. Então, assim, o Gerson está jogando contra o São Paulo, contra Corinthians, contra Palmeiras, contra grandes equipes, o próprio Fluminense, e ele está performando abaixo do que era esperado. Ok. Neymar está jogando contra a equipe da Liga Saudita. E também não está indo bem. O Malcom está indo melhor que ele. O Michael está indo melhor que ele. Pegando os brasileiros, né? O que a gente vai chamar de meritocracia? Até onde os especiais levam vantagem nessa meritocracia? E essas são perguntas feitas, tá? Acho que, de novo, o SR estava certo na análise. No sentido de que é importante levar em consideração a meritocracia. Mas se a meritocracia vira o único padrão de acesso, não tem caso especial. Tem meritocracia. Como é que o Neymar recupera? Vai lá e faz mais gols que os restantes. Os jogadores que estão lá. Desequilibra. Faz o que o Cristiano Ronaldo está fazendo lá. Faz o que o Benzema começou a fazer lá. Faz o que o Kanté começou a fazer lá logo de cara. Teve dificuldade. Ok, volta na próxima lista. Então, temos que entender os limites da análise meritocrática em relação à ideia, né, de convocação. E para finalizar, preferências do treinador, que foi outro termo citado tanto pelo VSR, que se me falha a memória, e pelo Jorge Hugo, eu tenho quase certeza. E também, de novo, não é coisa que eu condeno ou vou julgar positivamente. É só uma questão de reflexão a partir da ideia deles. Como que eu entendo essas preferências? Então, assim, é necessário a gente ter uma conversa clara com o treinador da seleção brasileira. Então, assim, o que você quer de equipe? O que você quer de modelo de jogo? Lembra uma entrevista que o Tite fez, se não me falha a memória, para o Bola da Vez, pós-Copa do Mundo? Foi meio professoral, mas é uma daquela. Para tirar as dúvidas de todo mundo, é uma daquela. Tá? Que é para você entender quais são as preferências. Tá? E aí, novamente, e os casos especiais? Porque eu posso ter preferências. Mas, por exemplo, pode ser que no modelo de jogo do próprio Fernando Diniz, coisa eu acho difícil, tá? Não é exatamente isso. Mas dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz, pode ser, por exemplo, que você não tem um encaixe adequado de um 9, como é o Richarlison, ou como é o Gabriel Jesus, ou como é o Matheus Cunha, ou como é o Gabigol, ou o Pedro, enfim, você não tem um encaixe desse 9. Escolhe como. Dado que não há preferências, ou seja, você não chegou a nenhuma conclusão preferencial sua, de fato, modelo de jogo. Escolhe como. Segundo, Neymar é preferido do Fernando Diniz, isso está tudo claro e está tudo bem, tá? Não estou falando coisa que seja ruim. Mas dado que chegou a essa preferência, como é que eu analiso ela? Até onde ela vai?
cara pode performar mal o suficiente lá que ele vai estar convocado até o final do ciclo? Ou vai chegar uma hora que não, aí já não dá mais. Então, esses pontos que a gente levanta, para mim, são os pontos necessários de análise. Tá? O que é a seleção brasileira, como que a gente está enxergando essa seleção brasileira. Minha visão, melhores jogadores. Tá? Não é prêmio para ninguém. Tá? Prêmio é o prêmio individual da Best, outras coisas. Prêmio não é seleção. Seleção não é premiação para nada. Seleção é um conjunto de pessoas que a gente espera que vá ganhar a Copa. Olhando o profissional. Como que eu escolho? Minha visão. Escolha-se o modelo de jogo. Aí é a escolha do treinador. Então, assim, se você escolhe um Ancelotti, tem uma ideia de jogo por detrás, que o Ancelotti vai observar o futebol e avaliar aquilo daquela maneira. Se você escolhe um Fernando Diniz, tem uma ideia por detrás do Fernando Diniz. Então, você escolheu o Fernando Diniz? Então são as ideias e modelo de jogo do Fernando Diniz. Quem encaixa nas ideias? Você tem uma série de jogadores, mas você eliminou uma série de outros. Quando você tem essa série de jogadores que encaixam na ideia dele, aí, para mim, vai de fato, aí entra a parte meritocrática, que é justamente quem está em melhor fase. Dentro dos que encaixam, quem está em melhor fase. Então, parte 1, preferências. Parte 2, meritocracia. Tá bom? Nesse cenário meritocrático, fica na equipe quem conseguir performar. E é claro, não só a ideia de escolha do jeito que a gente está fazendo, de fora para dentro da seleção, mas também interna. Ou seja, há encaixes que vão acontecer espontaneamente, que depende da interação entre os jogadores dentro de campo. E aí esses encaixes, como foi o Paquetá e o Neymar, por exemplo, no último ciclo, esses encaixes que vão ter, vão ser encaixes que vão proporcionar também uma direção nesse trabalho do Fernando Diniz e uma direção possível dentro desse trabalho que vai acontecer, tá bom? Basicamente é isso, tá? E aí agradecendo, obviamente, a todos que eu assisti os vídeos, vou colocar aqui os links abaixo dos vídeos, mas também agradecendo a todos pela reflexão proporcionada, que é muito legal. Também compartilhar esses momentos com vocês, justamente porque é a partir dessa reflexão que a gente vai entender como a gente monta uma análise de jogo, de fato, voltada ao entendimento de todos que estão participando dela, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!